No Enjoy Responde de hoje nós vamos falar sobre cidadania europeia. Quem tem cidadania europeia e pretende estudar na Irlanda, quais são as vantagens, né, e também os benefícios que essa pessoa pode ter tendo sua cidadania europeia como estudante de intercâmbio na Irlanda. E vamos falar um pouquinho sobre as expectativas da economia, quanto vai estar o intercâmbio no futuro, 2023 e 2024, né? É claro que alguma dessas perguntas ainda não tem resposta, mas pelo menos eu vou tentar explicar o motivo do qual a gente ainda não consegue ter uma previsão tão concreta de quanto esse custo vai gerar para a gente daqui a alguns anos, tá? Mas vamos começar aqui, então, falando sobre cidadania. O João Paulo perguntou aqui, né? Ele tem passaporte italiano e quer saber o quanto que isso ajuda ele caso ele venha fazer intercâmbio na Irlanda. Eu acredito que tem mais alguém aqui também. A Kátia Duran. Olá, Cauê, grata pelas informações. Gostaria de que você falasse os gastos para quem vai fazer intercâmbio em 2023 e tem a nacionalidade europeia. Então, pessoal, é assim, olha, para quem tem nacionalidade europeia, é simples, tá? As coisas se tornam mais fáceis porque o intercambista com nacionalidade europeia não tem que justificar a sua entrada no país. Então, normalmente a imigração não pergunta nem o que você vai fazer, né? Você passa pela fila dos europeus, apresenta lá o seu passaporte ou seu cartão cidadão e entra, tá? É como você sair daqui do estado de São Paulo e ir para o estado de Santa Catarina de avião ou Nordeste, você leva o seu RG e você é um cidadão nacional. Então você não tem por que justificar que você está entrando ou saindo daquele território, né? No entanto, o europeu ele tem algumas vantagens em relação ao brasileiro. Primeiro, que não precisa do visto, né? Segundo, que tem alguns custos a menos, não muitos, mas por exemplo, né? O europeu, o estudante europeu, ele não tem a necessidade de fazer o teste de proficiência, que é obrigatório para o brasileiro, e esse teste, dependendo de qual tipo do teste, o exame você for fazer, ele pode gerar um custo aí que vai de 150 euros até 210 euros, tá? Partindo do testes do TAE, que são testes, exames para universidades locais na Irlanda, ou até mesmo Cambridge ou IELTS, que é um custo maior, 210 euros, mas são válidos em qualquer universidade do mundo, tá? Pelo menos a grande maioria. Então, claro, vai depender também muito dos seus propósitos, né? Se você não quiser fazer o exame, você não precisa. Mas se você quiser futuramente fazer um curso técnico, alguma coisa voltada para a própria área, ou até mesmo uma pós-graduação no exterior, é bacana você fazer o exame. No caso do seguro médico, que também o europeu não tem a necessidade de apresentar para a imigração, ele não é obrigatório, só que tem um porém. Na Irlanda, a saúde pública, né, não é gratuita. Você paga, né, às vezes paga até caro, né? Já vi casos aí de pessoas que na época conseguiram entrar, isso em 2015, conseguiram entrar sem o seguro e o menino teve um problema na apêndice, né? Teve que fazer a cirurgia, ficou uma semana internado e naquela época ele ficou devendo 20 mil euros pro hospital. Então o seguro ele te cobre por 8 meses, que é o seu tempo de permanência, né? Do programa que você vai fazer e ele vai te custar ali 140, 150 euros. Eu acho que é uma quantia bem razoável, bem justa. Claro que a gente torce para que não aconteça nada, mas se vem acontecer um acidente ou a pessoa adoecer, precisar usar um hospital, pelo menos o seguro cobre, né? Então, o europeu também não precisa comprovar fundos financeiros para permanecer no país, né? Você não tem que aplicar para o visto, então você não tem que apresentar aqueles 3 mil euros. Só que como a gente vem falando para todos os alunos, você quer ficar um período de longa duração na Irlanda e até você conseguir o primeiro trabalho, a gente indica as pessoas a trazerem aí numa média de 4.500 euros para poder se manter pelos primeiros meses, porque o custo de vida é muito alto na Irlanda. Então também não dá para ir sem dinheiro, né? Tem que levar uma quantia razoável para você não passar nenhum perrenguezinho, né? Mas é mais fácil, né? Mais fácil porque você não precisa tirar o visto, ou seja, você só abre uma conta num banco para você poder receber os seus salários, né? Um banco irlandês, normalmente um banco filiado à sua escola. Você já pode chegar e aplicar para o seu PPS, né? Que é um documento para você poder aplicar para as vagas de trabalho. Então, o europeu, nesse sentido, ele tem um pouquinho menos de dor de cabeça, porque ele tem processos burocráticos a menos a ser feito. Logo, ele consegue terminar tudo muito mais rápido, né? Sem contar também que o europeu ele não tem limite de horas a ser trabalhada, apesar de que a gente sabe que tem muita gente com passaporte brasileiro que acaba extrapolando as horas aí, porque senão também
não dá, né? Não dá para pagar as contas com as 20 horas semanais. Então as vantagens, existem algumas vantagens, eu acho que as vantagens maiores são nessas questões processuais, né? Você acaba encurtando ali um tempo razoável para você conseguir partir para um trabalho e etc, tá? Verônica Carvalho, tem como falar pra gente como está sendo a vacinação ou revacinação de quem já tomou Coronavac aqui no Brasil e está chegando na Irlanda? Eles estão vacinando essas pessoas novamente sem problemas? Como está sendo isso? Olha, Verônica, por enquanto, assim, eu não tenho nenhuma informação de, como é que eles falam, de dosagem extra, né, de terceira dosagem, enfim. Por enquanto eles não estão falando assim. Porém, quem tem a Coronavac já não tem mais uma restrição de entrar na Irlanda, tá? Você pode entrar, é claro que você vai ter que apresentar o seu documento que comprova as suas vacinações, né? Que você está imune, tem que passar por os processos de testes, né, de PCR, para você poder sair da sua quarentena, que é feita na sua própria acomodação contratada, tá? E aí, provavelmente, futuramente, todo cidadão, independente se é cidadão europeu, mas qualquer pessoa que resida na Irlanda, vai ter direito à vacinação, né? De dose de reforço, ou enfim, o ano que vem, quando precisar começar de novo as vacinações, você não vai ter problema nenhum, acredito eu, para tomar as próximas vacinas, tá? Rafael, Cauê, você acha que 2024 o preço de um intercâmbio pode voltar a ser por volta de 35 mil reais? Estou perguntando isso só para saber realmente sua opinião, porque tudo vai depender também da questão política do Brasil e a valorização e desvalorização do real. De fato, você praticamente já respondeu, né, Rafael? Eu acho que as escolas possivelmente vão manter os valores e se elas fizerem mais reajustes futuramente, né, assim como elas fazem todo ano, esse ano foi um ano atípico, né, falei no vídeo aqui anterior, eles aumentaram bastante os valores para 2022, mais do que o comum, mas o normal que a gente está acostumado aí dos últimos anos é um reajuste aí de 50 a 150 euros, aí depende muito da escola, depende muito como que está a procura para essa escola, né? Mas eu acho, cara, sinceramente, que para esse intercâmbio voltar a 35 mil reais, precisa ter a valorização do real. 2024 é um ano de se pensar que sim, né, é possível que o real volte a valorizar. Não é possível que nós vamos ficar tantos anos assim com essa crise, né, econômica, política, etc. Para o ano que vem, eu acho pouco provável que tenha alguma melhora, tá? A expectativa não é das melhores para o Brasil. Inclusive saiu agora a pesquisa da FMI, né? Sobre os PIBs, né? Os países que estão se recuperando agora e o Brasil, infelizmente, é o país que vai conseguir ter a pior recuperação do PIB para 2022, né? É o país que vai recuperar 1,5% e a média dos outros é de 4 ponto alguma coisa, né? Principalmente os países emergentes e os países que já têm economia mais estável, né? Depois até vou deixar um vídeo aqui na descrição ou mesmo nos comentários, que tem um economista brasileiro, né, que mostra, que aponta essas estatísticas. Então a expectativa é que o real continue desvalorizado ou mais desvalorizado para o ano que vem. Porque com o PIB tendo só essa recuperação de 1,5%, isso gera problemas com confiabilidade de investidores internacionais, né? Então, investidores internacionais que estavam no Brasil, vocês devem saber, acabaram tirando seus investimentos daqui, né? Como Sony, Panasonic, Ford, enfim, entre outras empresas. E isso faz com que também outros investidores internacionais fiquem com receio de investir no Brasil, né? Então a gente acredita que se tiver alguma melhora, isso vai ser lá para 2000, de fato, né? 24, por aí. O Rogério Maropi. Boa, Cauê. Dúvida. Ainda é vantagem abrir conta no N26 e ir mandando dinheiro aos poucos? Ou tu acha que não faz mais diferença se contar com a desvalorização atual? Cara, Rogério, eu sinceramente, eu acho que você ir acompanhando e cada queda de centavos você manda algum dinheirinho para sua conta global. Tanto faz N26, a Wise, né, o C6 Bank, qualquer banco global que você tenha condições de ter moeda europeia guardada, né? Sempre que você vê uma queda,
no euro, seja de 5 centavos, 10 centavos, compra alguma coisinha, manda dinheiro para sua conta e vai guardando, porque a expectativa infelizmente não é muito boa. Claro, se isso acontecer uma reviravolta no mercado aí, a gente vem atualizar aqui, né? Bruno Nepp, boa tarde, Cauê. Acompanho vocês no YouTube e tenho uma dúvida. Posso comprar passagem de ida para a Irlanda e volta para outro país da Europa ao invés do Brasil, apenas comprovando que vou sair da Irlanda após os 8 meses? Bruno, é assim, cara. Não existe uma lei, quer dizer, teoricamente, independente para o país que você vai, a imigração sempre vai te perguntar quando você vai voltar para o seu país de origem, né? Já aconteceu isso comigo, não comigo especificamente, mas eu estava em viagem com um amigo trabalhando comigo que não tinha nacionalidade europeia, só brasileira. A gente ia para a Irlanda, a gente passou pelo Reino Unido e oficial da conexão da imigração britânica pediu para ele passagem de volta para o Brasil. E como a gente ia fazer uma turnê, assim, a gente ia fazer várias viagens, né, dentro da União Europeia, para Malta, Reino Unido e Irlanda, a gente ainda não tinha passagem dele para o Brasil. O que a gente teve que fazer? Para ele conseguir continuar com a sua conexão, a gente teve que comprar para ele uma passagem para ele voltar para o Brasil uma data aleatória, senão eles não liberariam. A gente tinha passagem para outros países dentro da União Europeia, mas eles pediram quando vocês vão deixar o bloco, né, da União Europeia. E aí ele fez a gente comprar passagem para o Brasil ali na frente dele, senão não ia liberar para a gente. Então, é claro, você pode falar assim, pô, mas eu ouvi falar de um que foi para Irlanda e com uma passagem de volta para Portugal só. Então, assim, cada oficial de imigração, ele não existe uma regra, né? Mas ele tem autoridade para decidir ali o que ele vai fazer, se ele vai liberar para você ou se ele vai fazer como ele fez com esse meu amigo e outras pessoas que eu já ouvi dizer que teve que fazer a mesma coisa, comprar passagem para o Brasil ali, senão não liberavam a entrada dele, tá? Então, teoricamente, respondendo sua dúvida, eu acho melhor comprar a passagem de volta para o Brasil, mesmo porque a diferença de valor não é tão alta assim. Às vezes sai a mesma coisa voltando para o Brasil do que comprando uma passagem ali para um país não tão perto, né? Porque dependendo da época, tem promoções aí de 9 euros, né? 10 euros uma passagem pela Ryanair. É claro que é só passagem, né, gente? É meio que uma pegadinha. Depois é 10 para mala, mais não sei quanto para o assento, mais não sei quanto para respirar, mais não sei quanto para ir no banheiro. Enfim, no final acaba saindo 50 euros aí. De qualquer forma, eu acredito que não vale o risco, tá? Então é melhor seguir mesmo as diretrizes aí que o pessoal pede para não terem maiores problemas, ok? Essas foram as perguntas de hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe aqui seus comentários, perguntando qualquer coisa, contando um pouquinho sobre seus receios e suas experiências. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!